O Gol pelo Mundo. Olá, olá, querido ouvinte do podcast O Gol pelo Mundo. Começa agora o episódio 15. Comigo na apresentação, Paulo Mangerotti e meus amigos de bancada, Rodrigo Debrum, Caio Fiuza e Rian Gomes. Como sempre, vamos falar sobre futebol internacional, com destaques que hoje vão da Alemanha até Portugal, passando por Malta, além de, é claro, dos brasileiros que brilharam na rodada do final de semana. Temos ainda uma entrevista muito bacana com o goleiro Lucas Covolan, atleta do Torquay United, da 5ª divisão na Inglaterra. Vamos agora direto para o nosso primeiro quadro, que é o que rola por aí. Então, Caio, o que você traz para a gente aí do futebol alemão? O que de melhor aconteceu no final de semana? O ouvinte que escuta falar em futebol alemão deve pensar que teve gol do Haaland ou do Lewandowski. Teve isso, mas também teve a vitória do São Paulo, pequena equipe de Hamburgo, que venceu o clássico local, né, contra o Hamburgo, campeão da UEFA Champions League em 1983, né, que disputou o Mundial contra o Grêmio e foi derrotado. E por que essa vitória do São Paulo por 2-0 é tão importante? Porque depois de 66 anos o São Paulo, pequena equipe da cidade, venceu o Hamburgo em 2 jogos da temporada. Na primeira partida, né, entre as equipes, na sexta rodada da segunda divisão da Alemanha, o São Paulo venceu em casa por 2-0. E nesse final de semana, na casa do Hamburgo, o São Paulo repetiu o placar e venceu por 2-0 também. E a classificação atual da segunda divisão da Alemanha, a vitória, né, tirou o São Paulo da zona de rebaixamento. A equipe agora é 12ª colocada com 26 pontos. E também atrapalhou o Hamburgo, né, no objetivo de retornar à elite do futebol alemão. O líder é o Arminia Bielefeld com 47 pontos, o Stuttgart é o segundo com 44 e o Hamburgo aparece na terceira posição, que hoje disputaria aquele mata-mata, né, contra o 17º da elite. O Hamburgo tem 41 pontos. Então, o destaque é o São Paulo, equipe que disputou a Bundesliga, né, nos últimos anos apenas em 2 temporadas, na temporada 2001 e 2002 e 2010 e 2011. E em ambas foi o último colocado e acabou rebaixado para a segunda divisão. E curiosamente, nessa segunda divisão, né, do Campeonato Alemão, na Bundesliga 2, não são tantos os brasileiros, né, que estão presentes nesse campeonato. Um dos jogadores que disputam a Bundesliga 2 é o zagueiro Everton, do Hamburgo, né, o terceiro colocado da segunda divisão da Alemanha. Então agora vamos já pegar uma ponte aérea, vamos direto para Portugal, onde o Rodrigo vai falar sobre o Porto, é isso mesmo? É isso, exatamente, Paulo. O Porto venceu nesse fim de semana, engatou aí uma sequência de 5 vitórias. Venceu nesse fim de semana o Portimonense por 1-0, foi um gol de fora da área do Alex Telles, um bonito gol. E a briga assim está cada vez mais acirrada, né, no Campeonato Português. O Porto chegou a ficar 7 pontos atrás do Benfica, agora eles estão ali cabeça a cabeça na briga pelo título. Então, assim, agora é mesmo uma questão aí de ver como é que o Benfica se recupera no campeonato, ou se não se recupera. Enfim, é isso. Não sei se os amigos Rian e Caio tiveram oportunidade de ver o gol do Alex Telles, eu até tive uma discussãozinha, né, um debate com o Rodrigo se havia sido um golaço, se não foi, se foi falha do goleiro, se não foi. Eu particularmente não achei falha, o Rodrigo achou que dava para pegar, né? Eu achei que era defensável, exatamente. Achou que era defensável. E nesse jogo tem uma polêmica, né, que foi o pênalti perdido pelo Jackson Martínez, aquele mesmo colombiano, fez sucesso no Porto no passado, perdeu um pênalti que acabou beneficiando o Porto, prejudicando o Benfica na briga pelo título, e lá em Portugal tá aí uma discussãozinha sobre isso, perdeu por querer, perdeu, não perdeu. Eu particularmente não acredito que o jogador perca um pênalti de forma intencional, mas de qualquer forma esse é um dos assuntos do momento por lá. Não respeitou a lei do ex, né? Nosso querido Jackson acabou não cumprindo. Não, e uma lei que não pode falhar, não é, Rian? É verdade, é fundamental no futebol e vem numa crescente. Agora, brincadeiras à parte, há um duelo muito interessante entre Porto e Benfica nessa temporada. O Porto, né, como vocês falaram, encaixando essa sequência de vitórias, enquanto o Benfica está indo na contramão, né? Já foram 2 derrotas aí nos últimos jogos. Então vai ser muito interessante esse final de campeonato em Portugal. Só fazer 2 comentários, né? O primeiro é sobre o gol do Alex Telles. Eu acho que
Não, foi um golaço mesmo, não coloco parcela de culpa no goleiro, não. Acho que total mérito do lateral brasileiro. E o segundo destaque é uma homenagem que foi feita para o Marega, né, que sofreu uma atitude racista por parte da torcida do Vitória Guimarães na outra rodada. E é sempre importante a gente ressaltar isso, né, essas manifestações contra esse tipo de crime. Exatamente. E é muito pertinente. E vamos agora trazer o Rian, né, que já fez um comentário também sobre o jogo do Porto. O que você traz para a gente hoje de especial, Rian? É isso, Paulo. Um salve a você especial, ao nosso amigo Caio, Rodrigo e a todos os ouvintes do podcast Jogou. Eu vou para minha área de conforto, né? Tô indo lá para nossa querida República de Malta, onde eu me sinto muito à vontade, né? E temos uma disputa muito interessante pelo título por lá, né? Nessa temporada 2019-2020. Duas equipes, tem três equipes, na verdade, brigando diretamente pelo título, mas duas em particular estão fazendo aí ponto a ponto. Como estamos em época de carnaval aí, né, 10º a 10º, na apuração de Malta para ver quem vai levar o título. Tá muito legal a briga entre Floriana e Valeta Futebol Clube. Lembrando que o Valeta é o atual campeão, vem brigando pelo bicampeonato, e o Floriana vem fazendo uma campanha surpreendente. Temporada passada acabou ficando no meio da tabela. E vale destacar por que eu falo de Malta, porque o Malta acaba sendo e vem sendo aí nas últimas temporadas uma porta de entrada para os brasileiros para o futebol europeu. E isso vem sendo muito interessante, vem crescendo o número de transferências de brasileiros para o futebol de Malta. Só para vocês terem uma ideia, na última temporada, contratações, a presença de brasileiros chegou a marcar 10% de jogadores cadastrados na competição, registrados na primeira divisão. Eram 36 atletas, esse número aumentou para 42 nessa última temporada. Então, muito legal ver a quantidade de brasileiros disputando o seu espaço, seu lugar ao sol, né, em Malta, para daí sim partir para outros grandes centros. Essa é a expectativa deles. E no Floriana, que é o líder atualmente por conta do saldo de gol, né, tem um saldo de gol um pouco melhor que o Valeta, temos um dos artilheiros da competição, que é o Thiago Adam. Ele que chegou a marcar nesse último fim de semana, vai estar também do nosso Tem Gol Brasil, marcou o seu 9º gol na competição, são 9 gols em 19 jogos. Só para contextualizar, o Floriana tem 19 jogos disputados, né? 38 pontos, assim como o Valeta, eles estão praticamente empatados nos critérios de desempate, são 11 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, mas o Floriana vai levando a melhor aí no saldo de gol. Muito interessante, vou estar acompanhando de perto aí o futebol de Malta e trago mais informações assim que possível. Você poderia nos informar também, vou te colocar na roda de fogo aqui agora. Será que tem um carnaval bom lá em Malta, na ilha, praia? Será que eles estão conseguindo aproveitar também por lá? Rapaz, daqui a pouco a gente vai ter uma manchete com isso, mas com certeza, tenho certeza que o povo de Malta costuma gozar bastante o carnaval, é uma alegria completa por lá, Ela. principalmente pela presença dos brasileiros, né? Gozar que eu digo é aproveitar, desfrutar, né, desse grande momento da temporada do ano que começa. No Brasil é algo mais intenso, mas em Malta tenho certeza que com a presença maciça de brasileiros, o carnaval não foi esquecido por lá, não. Muito É bem, muito só, bem. só um comentário, né? Assim como a gente teve o Léo Hartung no outro programa falando sobre a China, né? A gente tem o Rian falando sobre o futebol de Malta, da Ilha do Gozo, verdadeiro especialista, né, nessa região do globo. A nossa referência sobre o futebol maltês, não só a nossa, né? A referência brasileira do futebol Quiçá maltês. mundial. Opa, vamos trabalhando para isso. Vamos aproveitar o clima aqui agora e seguir para o nosso próximo quadro, que é o Brasileiros pelo Mundo. E no Brasileiros pelo Mundo, o primeiro destaque é do Caio, joga nos Estados Unidos, mas o destaque vem mesmo por um feito fora do seu país. É isso mesmo, Caio? Exatamente. O meu destaque vai para o Éber dos Santos, o brasileiro de 28 anos, atacante do New York City, dos Estados Unidos, né? Ele é o primeiro jogador da MLS a marcar um hat-trick na Liga dos Campeões da CONCACAF. Ele marcou 3 gols na vitória do New York City por 5-3 sobre o San Carlos, da Costa Rica. O Éber dos Santos, ele não é muito conhecido, né, do povo brasileiro. A equipe de maior expressão assim, que ele passou foi o Figueirense e também no rival Avaí, né? Então ele vestiu as duas cores das equipes de Santa Catarina.
Mas ele já está há um bom tempo no exterior. Em 2015 e 2016, ele passou pelo Alashkert da Armênia, depois foi desfrutar, né, do futebol croata pelo Slavia e pelo Rijeka, e já está na sua segunda temporada no New York City. Atua apenas em uma partida, que foi essa da Liga dos Campeões da CONCACAF, e fez 3 gols. Na temporada passada foram 26 jogos e 15 gols do Weber dos Santos. E curioso, não é, Caio, Rodrigo, Rian, ele ser o primeiro jogador da Major League Soccer a marcar um hat-trick, né? Que a Major League, que tem passado cada vez mais por mais investimentos, tem chegado estrelas, né, internacionais, jogadores importantes, e isso talvez mostre um pouco que isso ainda não está extrapolando as barreiras dos Estados Unidos, né? Talvez esse investimento ainda vai ser refletido ainda um pouco mais no futuro. Eu, particularmente, acho muito curioso ser o primeiro jogador a marcar um hat-trick para uma equipe da Major League Soccer. O que você acha sobre isso? Eu ia dizer que provavelmente, né, a gente está de longe e acompanha em menor proporção, né, o futebol da CONCACAF em relação ao brasileiro e ao europeu. Mas acredito que hoje o futebol dos Estados Unidos é a segunda força, né, na CONCACAF, só ficando atrás do mexicano, que já tem investimento de longos anos e já é bastante consolidado, até com altos salários, né? E nessa questão aí, falando já dos investimentos, a gente tem uma nova equipe, né, surgindo, é o FC Cincinnati, que acabou de contratar o Sim De Jong, de atacante de 31 anos, que teve passagem pelo Ajax. Então a gente vai ter mais uma oportunidade aí, mais uma equipe trazendo jogadores de nome mundial para a Liga dos Estados Unidos. E assim, só complementando o que trouxe o Caio, realmente ainda existe, não vou dizer que é um abismo, mas ainda existe uma diferença muito grande do futebol mexicano para o futebol estadunidense, né? Os Estados Unidos ainda vem investindo pesado, trazendo nomes, né, conceituados no futebol mundial do planeta bola, mas o México ainda está muito à frente. Então acho que essa diferença, aos poucos, ela vai sendo tirada, né, temporada a temporada, mas ainda existe um predomínio, uma hegemonia do futebol mexicano na CONCACAF muito grande. Sem mais delongas, vamos partir agora para o futebol espanhol, falar do Real Madrid, mas não é do principal, é isso mesmo, Rodrigo? É isso, eu vou falar do Castilha, que é o time B, né, do Real Madrid. E esse fim de semana, a dupla brasileira lá, os meninos da, entre aspas, canteira do Real Madrid, só que não, se destacaram. O Rodrigo marcou um gol e acabou por ser expulso. Ele teve lá uma discussão com o goleiro adversário, enfim, o goleiro até não gostou do que disse que o Rodrigo foi, enfim, desrespeitoso. Com isso vai acabar perdendo o El Clássico, né? Vai ficar de fora do jogo contra o Barcelona. Exatamente. E o Reinier, na primeira partida dele pelo Castilha, conseguiu uma bonita assistência, um toque ele meio de calcanhar. Então, enfim, o Rodrigo acabou por perder um pouquinho do espaço dele, ele teve aquele início meteórico, depois o Zidane deu menos minutos para ele. Enfim, foi para o Real Madrid B, que é o caminho mais natural, e agora vamos ver como é que vai ser o início do Reinier lá no Real Madrid, se ele vai ter uma oportunidade do time de cima, enfim. Vamos acompanhar, uma coisa que a gente vai ficar de olho. Gostaria de saber a opinião de vocês assim sobre essas contratações do Real Madrid que levam para o Castilha, sobe, é um pouco diferente, né? Porque apesar de ser um outro clube, um clube B que disputa uma segunda divisão, na Espanha tem a abertura para esses jogadores ficarem transitando entre o elenco principal e o B. O que vocês acham sobre isso? Isso acaba por ser benéfico ao jogador? O Vinícius passou por essa experiência também. Outros jogadores chegaram mais jovens ao Real Madrid e não passaram tanto por isso, como é o caso do Marcelo, que chegou e sempre foi do Real Madrid principal. Vocês acham que essa passagem pelo Castilha é importante na adaptação do jogador ou até em que medida ela pode não ser benéfica também? Eu acho que sim, cara. Porque o jogador, quando ele tá no Castilha, né, tem menos pressão, obviamente, mas ele também já vai se adaptando ao futebol europeu. Ainda mais para jogadores como o Vinícius e o Rodrigo, que são bem jovens ainda. Acho que às vezes até a imprensa espanhola e brasileira esquece que a gente está falando de jogadores que não têm nem 20 anos ainda, né? Os dois estão ali com 19 e ainda precisam de tempo para amadurecer, para se tornarem grandes jogadores, né?
Potencial a gente vê que ambos têm, mas essa rodagem de estar sempre jogando, de estar pegando adversários até mesmo com níveis diferentes, eu acho que faz parte do aprendizado. E o Real Madrid tem investido nisso, né? Contratando vários jogadores jovens. Tem essa dupla brasileira, o Militão, o Renier, tem também o Jovic. Então, o Real Madrid já está pensando lá na frente, né? Como que vai poder extrair ao máximo desses jogadores, talvez daqui a 3, 4 temporadas. E assim, eu acho interessante justamente para esse período de transição e adaptação mesmo dos jovens jogadores, né? Talvez, se você olhar para o Brasil, comparar um pouquinho com essa equipe de transição que foi criada há pouco tempo, Sub-23, né? Acho que isso funciona mais para esses jogadores jovens, né? Que tem começando a ter uma experiência internacional, que é o caso do Renier, o próprio Vinícius Júnior passou por esse ciclo também. Então, os jogadores mais velhos eu já não concordo muito, mas eu acho que para esses jovens atletas que estão sendo incluídos, né, inseridos nesse patamar no futebol europeu de qualidade de alto nível, acho interessante, acho um estágio muito interessante para pegar a cancha, para quando chegar no principal, conseguir demonstrar todo o seu futebol, já com a adaptação tudo certinho. Fora que lá, como trouxe o Caio, né, a pressão diminui um pouco você jogando no Castilha. Há uma pressão muito grande da imprensa, dos grandes tabloides espanhóis, para o desenvolvimento desses atletas no time principal. Então, quanto menos holofote está ali no time B, né, se adaptando, jogando, tendo sequência, acho importante sim essa transição para o time principal. Rian, vamos aproveitar que você está com a palavra e vamos direto para a Ucrânia, né? Que é de onde vem o seu destaque de um brasileiro meio nem tão brasileiro assim, né? O Júnior Moraes ele conseguiu a cidadania ucraniana também, não é isso? Exatamente, Paulo. Meu destaque é metade brasileiro, né? Como no Traquinas aqui, é meio a meio. Mas ele vem tendo impressionante a regularidade do Júnior Moraes, por isso meu destaque. Ele que é o Aloysio Chaves Ribeiro, né? Pouca gente o conhece com esse nome. Ele é natural de Santos. Para quem não sabe, ele teve sim o início da sua trajetória aqui no Brasil, jogando no próprio Peixe, né? Lá para 2006, 2007. Mas realmente no Brasil ele não conseguiu ter tanta sequência. Passou pela Ponte Preta e também pelo Santo André no interior paulista, emprestado pelo Santos, e daí ele iniciou a sua trajetória no futebol europeu. Ele que chega à Ucrânia na temporada 2010, 2011 para jogar no Metalurg Donetsk, né? Depois ele tem uma passagem pelo CSKA Sofia, né, na Rússia, e depois CSKA Sofia na Bulgária, e depois ele continua a sua trajetória no futebol ucraniano, já somando praticamente 10 anos, né, no território do leste europeu, e ele consegue agora a cidadania. Isso veio na temporada passada, inclusive ele já é titular absoluto na seleção da Ucrânia, vem ganhando cada vez mais espaço, e é o meu destaque porque ele é o artilheiro do ucraniano, são 15 gols em 17 jogos, é incrível a sequência, a regularidade que ele tem no campeonato local, do campeonato doméstico, e ele vai seguindo, vai dançando conforme a música, né? Com essa hegemonia já montada pelo Shakhtar no futebol ucraniano nos últimos anos. Nas últimas 10 temporadas, 8 títulos ficaram com o Shakhtar, né? Só divide um pouco o protagonismo, vez em quando, com a equipe do Dinamo. Então, o Júnior Moraes é o meu destaque. Inclusive, ele fez uma boa partida também, né, na Liga Europa, onde o Shakhtar venceu o primeiro jogo, né? Primeira mão contra o Benfica por 2-1. Então, é a peça-chave, é um dos pilares ofensivos desse time do Shakhtar, e continua tendo essa sequência muito interessante de jogos. Nessa temporada, ao todo, ele fez 26 jogos, já marcou 17 gols. Ele vai tentando buscar na temporada passada ainda melhor, foram os números, ele marcou 27 gols em 39 jogos. Então, o Júnior Moraes sendo cada vez mais ídolo no Shakhtar e também agora no território ucraniano, já que representa a seleção do país onde ele escolheu, o país do seu coração, que é a Ucrânia. Finalizando nossos destaques aqui dos brasileiros pelo mundo, acho que não podemos passar para seguir o jogo sem falar sobre Neymar, né? O Neymar que faltou o carnaval, mas não conseguiu entregar todo o seu potencial, não conseguiu desfilar todo o seu potencial contra o Bordeaux. E não conseguiu passar o carnaval sem uma polêmica também, né? Parecia que ficaria sem polêmica o Neymar, né? Mas acabou expulso na partida contra o Bordeaux. E o que parecia que estava tudo desenhado para ser uma reviravolta do Neymar com o Carnaval, acabou não sendo bem assim. Eu acho que não tão bem planejado quanto ele esperava.
E assim, o Neymar, acredito que essa expulsão aí, já nos acréscimos da partida, você vai dar uma passagem para ele de repente curtir uma quarta-feira de cinzas, né? Ainda pode curtir uma apuração das escolas, né? Não sei, rapaz. Vamos ver se essa suspensão aí vai carimbar o passaporte dele, pra ele pelo menos curtir o último dia de carnaval. Tadinho, né, do menino Ney. Ficou triste, com saudade do Brasil. Essa expulsão aí, brincadeiras à parte, mas Neymar realmente não conseguiu entregar com todo aquele alarde que foi feito dele não viajar para o Brasil, não fez uma boa partida, mas pelo menos sua equipe venceu. Foi um grande jogo contra o Bordeaux. E agora, seguindo em frente em nosso programa, vamos direto para o próximo quadro, que tem também destaque dessa partida do PSG contra o Bordeaux, que é o... Tem Gol Brazuca. Tem gol Brazuca na França, na verdade gols, né? Na vitória do PSG sobre o Bordeaux por 4-3, Marquinhos fez 2 para a equipe da capital e o zagueiro Pablo, ex-Corinthians, marcou 1, né? Na derrota do Bordeaux para o PSG por 4-3. E tem gol Brazuca quase na minha cidade natal, gol Brazuca em Malta, gol de Thiago Alda na goleada do Floriana sobre o Tartien por 4-0. Tem gol Brazuca na Espanha. O Fernando fez um gol na vitória do Sevilha sobre o Getafe por 3-0. Tem gol Brazuca também na Alemanha. O zagueiro Lucas Ribeiro, do Hoffenheim, marcou no último minuto e garantiu um empate de 1-1 entre o Hoffenheim e o Borussia Mönchengladbach. Tem mais gol brasileiro na Inglaterra. O Richarlison, o nosso pombo, fez um gol, mas o Everton acabou derrotado pelo Arsenal por 3-2. E tem gol Brazuca no Japão. Marcos Júnior, o Kuririn, marcou na estreia do Yokohama Marinos sobre o Gambosaka na vitória por 2-1. Entrevista o Gol. E o nosso entrevistado desta semana é o goleiro Lucas Covolan, revelado pelo Vasco, teve passagem pelo Atlético Paranaense, pelo futebol paranaense também, atuou pelo Toledo, pelo Esportivo, e antes de sair para o futebol europeu, esteve no Rio Branco do Acre, até que começou a arrumar, né, a traçar uma trajetória no futebol europeu na Espanha pelo Clube Atlético Rafael, e agora já está há algum tempo no futebol inglês, onde defende hoje o Torquay United. Primeiramente, agradeço em nome da equipe do Gol por participar com a gente aqui hoje. Muito prazer em falar com você, Lucas. Obrigado, eu que agradeço estar participando do programa com vocês. Então, para começar a falar um pouquinho da sua carreira, eu vou convidar o Rian para puxar esse papo com a gente. Salve, Lucas, um prazer estar falando contigo, cara. E, claro, para a gente iniciar esse bate-papo, nada melhor do que falar sobre o teu início, né? O teu início que, como você é paranaense, né? Começou na capital do Paraná num projeto chamado Trieste Futebol Clube, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse teu início, a tua chegada até o Vasco, né? Onde você conseguiu ser campeão na base, fez uma boa formação. Queria que você falasse sobre esse início de carreira, desde as categorias de base até a tua estreia no profissional. Como é que foi a tua passagem aqui antes de sair do Brasil? Boa tarde. Então, o Trieste é um clube formador, né? A gente começou bem no início com um propósito de criar grandes jogadores e mandar os jogadores para os grandes clubes do Brasil. Hoje em dia o Trieste ainda continua formando grandes atletas. Tem, pelo visto, o último foi o Renan Lodge, que fez uma grande carreira aí no Atlético Paranaense, agora joga no Atlético de Madrid, muitos entre outros. O Trieste foi muito bom para mim, na verdade. Foi uma passagem que eles tinham muitos contatos na época. E, bom, ainda tem, né? E nesse contato foi que um olheiro do Vasco da Gama veio assistir um jogo que a gente estava disputando um paranaense pelo juvenil, ainda era, acho que juvenil, ou era juvenil, jogava pelos juniores. E ele acabou gostando do meu desempenho no jogo. E já tinha o vídeo que o Trieste já tinha mandado e tudo. E foi que me chamaram para ir para o Rio para fazer um teste, para eu ficar uma semana, 2, no Rio de Janeiro.
Aconteceu que quando a gente chegou no Rio, o dono do Trieste, que chama Rafael Estival, foi junto comigo. E quando a gente chegou no alojamento, ele falou... Bom, uns dias depois ele me falou, né? Eu queria trazer você de volta, porque a situação do alojamento era bem precária, assim, sabe? No Rio de Janeiro. E todo... Mas eu nunca deixei de seguir o meu sonho. Então, foi que aquilo era só uma passagem e eu ia passar por cima daquilo, porque o meu grande sonho era de ser jogador de futebol, né? Então, viver no lugar onde tinha rato, tinha barata, e tinha meninos que para eles aquilo ali era bom, e para mim, vindo do Sul, que era uma diferença em realidade, era bem ruim. Lucas, até aproveitando o que você comentou aí, o Trieste, né, para quem não conhece, é um clube que não tem, né, a categoria profissional, é mais, como se disse, focado, né, em revelar jogadores, tem uma estrutura, assim, até invejável por equipes de Série A e Série B. Uhum. E pegando o gancho no que você falou de mudança, né, você saiu do Acre e foi para a Espanha, eu queria que você comentasse, assim, essa diferença, né, de cultura, de moradia, língua, tudo isso. Se como é que foram os primeiros meses para você? Se foi uma adaptação rápida, até por estar longe de casa, da família, dos seus amigos, como é que foi essa chegada na Espanha? É como sempre eu digo, né? Se eu sobrevivi os 3 anos no Rio, nada seria mais difícil pela frente. Então, o Rio foi o baque para mim ali. E depois que eu rescindi meu contrato no Rio, fui pro Atlético Paranaense. Aí, depois rescindindo o contrato com o Atlético Paranaense, foi aquele pulando, né, de times pequenos no Brasil. E aí, meu último clube foi o Rio Branco do Acre, que surgiu essa oportunidade, um empresário me ligou e perguntou se eu queria jogar no Rio Branco. E eu falei que, claro, que seria uma grande oportunidade disputar o Campeonato Acreano por maior do estado, né? E foi o Acre é bem mais esquecido, assim, digamos assim, do Brasil, sabe? Eu que sou do Sul, a gente tem uma diferente perspectiva, assim, de vida e, bom, minha família, a gente tem uma base, então não é que eu sofri, assim, quando fui na minha adolescência. Então, o Acre, vamos dizer, que é meio esquecido, assim, pela outra parte do Brasil, assim, Rio, São Paulo e o Sul, Belo Horizonte, Brasília como a capital. Mas, saindo do Rio Branco, eu tinha decidido já para mim, já tinha conversado com a minha família que eu não gostaria mais de ficar no Brasil rodando um time pequeno. E como eu tenho cidadania italiana, gostaria de tentar futebol fora, né? E aprender novas línguas, novas culturas. E que surgiu a oportunidade de a gente vir para a Espanha. Que eu conversei com o meu empresário e surgiu essa oportunidade de ir para a Espanha. Então, o nosso primeiro time que aceitou a gente fazer um teste seria o Sporting de Gijón, que é no norte da Espanha. Chegando na Espanha, os planos mudaram. A diretoria do Sporting de Gijón na época mudou, eles estavam numa época de transição. Então, tanto eu quanto o atacante que tinham vindo do Brasil e o empresário, a gente estava no aeroporto e estávamos meio largados, sem rumo para jogando em Madrid. Depois de uma semana, a gente começou a treinar num time na terceira divisão da Espanha. Treinávamos como 2 vezes por semana e o resto da semana a gente ia para academia, não trabalhava com bola nem nada.
A competição já tinha começado na época e eles já estavam com 3 goleiros, mas eles estavam precisando do atacante. É, e o João, que era o atacante, na época ele não queria ficar muito no time, porque ele queria um time que a gente ficasse mais ou menos os dois juntos. Então, meu empresário conversou com outros representantes e na época foi que esse representante era de Mallorca, que nas Ilhas Baleares. E então foi que a gente pegou outro avião e foi para Mallorca, o paraíso, na Espanha. E Lucas, falando sobre o Atlético Rafal, qual a avaliação que você faz do Campeonato Espanhol, das equipes que você pôde enfrentar, a qualidade técnica, o conhecimento, né, da parte tática, tudo Aham. muito diferente do que você já tinha visto no Brasil? Que eles chamam, a terceira divisão na Espanha é como uma semiprofissional, né? Então, muitos jogadores ali, como eles mais, digamos, eles vão para se divertir ou para fim de carreira. Ainda os clubes pagam bem pouco, então as pessoas têm 2 trabalhos, trabalham durante o dia e, por exemplo, a gente treina durante a noite, a gente treinava durante a noite na Espanha, então deixava com que as pessoas trabalhavam durante o dia e 2 vezes por semana treinava. Era bem, não tinha preparador de goleiro, foi bem complicado assim para se adaptar na Espanha e ainda mais ir de um nível que eu estava acostumado a jogar para ir para vir para a Europa e começar tudo do zero foi bem complicado. Você Lucas, tudo falava bem? aí Agora sobre. quem fala é o Rodrigo Debrum, tudo bem? Beleza? Deixa eu te perguntar, depois da Espanha você foi para o futebol inglês, Uhum. que é conhecido também como uma ótima escola de goleiros. Você disse que é do Sul, o Sul Uhum. também já revelou muitos goleiros bons brasileiros, atualmente é o Alisson, que joga na seleção e que está no futebol inglês. Uhum. Queria saber, como você também ali vem do Sul e tal, o que que você pode dizer das diferenças de escola entre a escola brasileira e a escola inglesa? O que que você acha que você aprendeu aí agora que você atua no futebol inglês já há alguns anos? Bom, tecnicamente, eu acho que a escola brasileira de goleiros é impecável, assim, de tantos goleiros bons bom, primeiramente, os treinadores de goleiros que eu tive no Brasil são excepcionais, são ótimos, e, claro, tudo que hoje em dia tecnicamente eu sei foi porque eles me passaram, né? Então, no Atlético Paranaense, no Vasco da Gama, no Trieste, no próprio Curitiba, que eu tive uma passagem mais short, não muito longa, mas a diferença do inglês para cá é, é meio complicado, assim. A parte técnica do inglês é, é, é bem diferente da parte técnica brasileira. Por isso que eu acho que quando um goleiro brasileiro vem para cá, acho que eles gostam bastante. Ou até mesmo que quando foi o meu segundo time, o Warden, aqui na Inglaterra, os meninos da base, eles me viam treinar e falavam, nossa, por que você está fazendo isso, né? Tipo, por que você faz desse jeito? É totalmente errado o que a gente foi ensinado aqui. E até eu, com os outros meninos que vinham da base treinar com a gente, eu comecei a falar para eles fazerem do jeito mais brasileiro do que do jeito inglês. E Você até brasileirou a escola inglesa inglês, de goleiro. isso. E os meninos começaram a gostar muito e surtia muito efeito, porque tudo que foi ensinado tecnicamente para mim, eu estava passando para eles e tava, porque você sendo goleiro, quanto mais
simples você faz as coisas, melhor. Então, aqueles às vezes complicam muito das coisas simples. Então, eu passava para eles simplificando o que eles tinham que fazer e foram aprendendo. E até que em quase 2 anos que eu estive com eles, eles evoluíram bastante. E até hoje em dia me enviam mensagem dizendo, ou me enviam vídeos dizendo como que eles podiam melhorar. Enfim, a gente tem esse bate-papo ainda. E o clube te pagou o bicho em dobro aí, Lucas, de ser treinador e também o técnico aí da goleirada? A gente tem essa mentalidade de goleiro, a gente se ajuda sempre, né? Então, porque nossa posição é bem ingrata, né? Assim, o pessoal conhece que quando a gente faz uma defesa, a gente é herói, mas aos 90 minutos sofreu aquele frango, todo mundo lembra do frango, né? Ninguém lembra dos outros 90 minutos de como que foi. Então, a gente, como goleiro, a gente tem que se unir. Lucas, e você falou sobre o nível de atuação, né, na terceira divisão do Campeonato Espanhol. Você falou que muitos, né, não davam aquela atenção, prioridade devida. E Uhum. você agora está num outro mercado, você está na quinta divisão da Inglaterra. Queria que Isso. como é que é o nível de competição, né, nessa liga, nessa competição? Como é que você avalia? Tem alguma coisa, alguma similaridade com a terceira divisão espanhola ou é um mundo completamente diferente? Então, a quinta divisão da Inglaterra, por ser quinta divisão, né? Como digamos, dizem que aqui a Premier League e a Championship, como é a segunda divisão, elas são como raridades, né? Aí a primeira divisão começaria como League One, League Two, e daí a Conference, é onde que eu tô. É como seria uma terceira divisão. Mas a quinta divisão aqui não se compara com, digamos, acho que uma terceira, uma segunda do Brasil, porque é extremamente profissional. Os clubes pagam bem. A gente tem tudo do melhor, tem físio, tem estádio, tem centro de treinamento, tudo que clube grande tem, ou que deveria ter, né? Mas não tem nem comparação. A gente treina todo dia, tem nutricionista, tem. Bom, tem tudo que um clube profissional tem, o clube da quinta divisão da Inglaterra tem. Então é uma outra realidade quando você fala assim, eu jogo. Quando eu vou pro Brasil, eu falo assim, eu jogo na quinta divisão da Inglaterra, e todo mundo fala, então não vale nada, mas é diferente a realidade inglesa, porque o futebol inglês eles tomam muito a sério a Federação Inglesa, né? Então é tudo muito profissional. E essa diferença de realidade, Lucas, ela acontece até mesmo na relação com a torcida, porque quem acompanha, quem gosta do futebol inglês, Uhum. consegue perceber que mesmo na segunda divisão tem muita torcida, na terceira divisão tem muita torcida. Como que no seu clube, na sua cidade, essa relação com os torcedores? Bom, minha primeira temporada no Torquay aqui, os torcedores, eles são, digamos, fanáticos, assim, pelo clube, né? Então, a cidade onde eu moro não é uma cidade muito grande, mas o estádio sempre tem 4.000, 5.000 pessoas, então depende como que a gente vai indo no campeonato, a casa vai ficando cheia. E é muito bonito, assim, de ver como, digamos, time pequenos ainda na Inglaterra tem tanto suporte, assim, dos fãs, né? E como passa de gerações por gerações, porque tem tantas crianças que vêm assistir o jogo e nós, jogadores ali, somos os ídolos para eles, né? Que é como que se nós fôssemos o Pelé para eles, né? Como a gente jogando no campo e eles deslumbrados assistindo. É um fanatismo assim que eles têm que é
que é incrível, assim, é muito bom de ter o suporte, assim, dos fãs. Lucas, até falando sobre isso, sobre o Torque, a equipe hoje na quinta divisão, né? Está em 14º com 45 pontos, 5 pontos acima da zona de rebaixamento e 6 atrás daquela zona ali que classifica para os playoffs, certo? Eu gostaria de saber qual que é o objetivo da equipe nessa temporada. É se livrar da zona de rebaixamento ou é classificar para os playoffs? No que o grupo hoje está mais focado? E até pegando o gancho numa coisa que você tinha falado anteriormente, de pagar pouco e tudo mais, a gente já conversou com alguns atletas que atuam no futebol europeu que se queixaram, né, de salários atrasados. Queria saber também se você já passou por isso, como é que é essa questão aí na Inglaterra, se você, além do salário, tem algum outro suporte de parte de alimentação, hospedagem, como que é isso? Vou pela parte do salário antes. Na Inglaterra é muito tudo correto, né? Então a parte do salário nunca atrasado, sempre em dia. E não, o salário é o único e eles pagam por semana. Até por semana, mas eles pagam no final do mês, sabe? Então não. É que tem mês que eles dizem que tem 4 semanas ou 5 semanas. Então depende de como é o contrato. Cada clube faz diferente, mas aqui com o Torque eles pagam o contrato é por semana, mas eles pagam todo dia 31, digamos. E o salário eu não considero muito baixo, sabe? Eu acredito que eu vivo muito bem aqui na Inglaterra e vivo por causa do futebol e vivo por causa do meu sonho, das coisas que eu plantei no passado e agora tô colhendo. Então, vivo num apartamento, dois quartos, tudo novo, tenho carro, então tudo fruto do trabalho do futebol, então não tem nenhuma outra ajuda. Lucas, caminhando agora para o final da nossa entrevista, quero fazer uma última pergunta antes da gente despedir uma história, que é o quadro tradicional que a gente sempre pede para os nossos convidados contarem uma história. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa questão do Brexit, que ela preocupa um pouco, né? Foi levantado um pouco de preocupação sobre os clubes da Premier League, como eles lidariam com isso, com os jogadores estrangeiros. E a minha pergunta é se no mais alto nível, na Premier League, já há essa preocupação, como fica ainda para as divisões inferiores? Isso foi comentado de alguma forma? Existe alguma perspectiva quanto ao Brexit em afetar de alguma forma o trabalho dos jogadores estrangeiros, no caso? Nosso time tem como 2 ou 3 estrangeiros, mas não foi levantado nada pra gente ainda. Não, eu tenho contrato de 2 anos com o clube, então não sei como que vai ser do futuro, é tudo muito incerto ainda, essa questão do Brexit. Mas agora, no momento, não foi levantado nada. Então, focar no campeonato e tentar essa classificação para os playoffs mesmo. Ô Lucas, e aí, como é tradicional aqui no nosso programa, a gente queria que você contasse alguma história interessante, algum perrengue aí que você passou na Inglaterra, alguma história curiosa, enfim, alguma coisa que você acha interessante e que dê para você contar para a gente aqui. Pode ser da Espanha, do Acre, do Vasco, que você já falou alguma coisa, pode ser de onde você quiser, a gente sempre tem essa história aí. O que você tem de curioso para o nosso ouvinte? Bom, eu gosto mais do Vasco, que foi uma luta diária. Para mim, eu tenho algumas histórias do companheirismo do pessoal lá. As brincadeiras dos brasileiros são melhores que as brincadeiras dos espanhóis e dos ingleses. A gente morava na concentração, no Vasco da Gama, e não sei porque um dia me deu na cabeça que fui comprar umas bombas, uns rojões assim, né?
E tinha uns baianos na concentração também, eles morriam de medo, né? De explosões e barulho, Com assim. razão. E aí tava todo mundo quieto na concentração e a gente morava numa casa em São Januário e acho que umas 10 pessoas assim, e cada quarto tinha uns 5 quartos, 4 ou 5 quartos, então cada quarto tinham 2 pessoas. E eu lembro, era antes de um jogo do Vasco ainda. E a casa, bom, o estádio estava começando a encher e o pessoal tava relaxado ainda na cama, que a gente só ia pro jogo quando ouvisse o apito do juiz mesmo. Tava na cama, todo mundo assistindo um filme no laptop. E aí o banheiro de cima tava interditado e ninguém ia no banheiro de cima. E aí tive a ideia de soltar um rojão no banheiro que para para saber para ver o que ia acontecer, né? Acendi o rojão e nossa, dentro da casa, acender um rojão dentro da casa, no banheiro é para pedir para dar errado alguma coisa, né? E aí, explosão e tal, todo mundo saiu do quarto assustado. Uma fumaça dentro do banheiro, saindo do banheiro não tinha janela, então o banheiro era tudo, a porta era para dentro da casa. E começou a Rapaz, quase você reproduziu o Breno na, na Alemanha. Incendiou o programa, incendiou o É. programa. E aí, uma explosão, os baianos loucos e não sabia o que tinha acontecido. E de repente começou a surgir segurança do Vasco, começou a chamar a polícia para saber o que tinha acontecido. E todo mundo quieto e olharam para mim, né, para saber o que ia acontecer. Eu falei assim: o jogo aí tá para começar. Eu acho que jogaram uma bomba lá de fora aqui para dentro, então não sei o que aconteceu. E aí. E a porta do banheiro fechada, assim, né? E o segurança procurando para ver se tinha alguma coisa, assim, dentro do alojamento, não encontraram nada. Quando eles foram embora, aí abrimos a porta de novo do banheiro. Nossa, uma fumaceira lá dentro, uma fumaceira, todo mundo rindo, 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 rindo. E a partir daquele momento, todo mundo começou a me chamar de Homem-Bomba. Da concentração e não acabou por ali. Como eu tinha comprado algumas mais, nos dias seguintes, o pessoal dormindo, abri a porta com cuidado para não saber o que eles tinham acontecido e aí não para não acordar eles. E as nossas camas tinham umas gavetas embaixo, assim. Então eu abria a gaveta, jogava o rojão dentro, embaixo literalmente da cama da pessoa que estava dormindo. E o foco principal era nos baianos, que eram os mais assustados, né? E gravava vídeo, e o pessoal ia tomar banho, e rojão, tomando banho, dali pra frente era o Lucas o Homem-Bomba. E era só bons momentos e recordações ali do pessoal do Vasco mesmo. Que foi um grupo muito, muito bom, muito divertido de trabalhar. Os baianos que não devem ter ficado com muita saudade, é brincadeira. Lucas, quero agradecer a sua participação com a gente no podcast O Gol pelo Mundo e sucesso para você e para o Torque nessa caminhada na Inglaterra. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. É um prazer ter conversado com vocês e espero que daqui uns anos a gente possa estar fazendo, ou uns meses, né? Nunca se sabe, uma outra entrevista aí que vou começar a seguir e subindo de divisões aí. A gente faz um programa bem maneiro daí. Por aqui, com o podcast O Gol pelo Mundo, agradeço a você, ouvinte, por ter nos acompanhado nesse 15º episódio e aguardo a sua presença na semana que vem
certamente com a apresentação do nosso Carlos Ramos, que provavelmente está aproveitando o carnaval por aí em algum lugar deste planeta. Muito obrigado. E, Rodrigo, diga aos nossos seguidores o que eles têm que fazer depois que ouvirem o nosso podcast. Ativa aí a notificação, clica no sininho e acompanha a gente aí toda semana para não perder, toda terça-feira. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. O Gol pelo Mundo.